Olá a todas e todos. Estamos dando sequência aqui à série de vídeos sobre o livro A Barbárie Humana. Eu publiquei no ano passado aqui, produzido pela Eduf, A Barbárie Humana, Fenomenologia, Sentido da Vida e Clínica. Então eu vou ler um trecho do livro aqui, entre a página 106 e a página 107, tecer alguns comentários sobre esse trecho. Associados a este contexto socioeconômico que vem se instalando desde a modernidade e tem se intensificado nos nossos tempos, se relaciona a primazia da técnica sobre o humano, os novos recursos tecnológicos e as diversas formas de entretenimento vêm sendo utilizadas cada vez mais uma estratégia de aplacamento da angústia e de distanciamento do pathos originário, da subjetividade da vida. A doença mortal, utilizando uma terminologia kierkegaardiana, a doença mortal da contemporaneidade é a doença da falta de sentido para a vida. Está diretamente relacionada à desconexão do sujeito com sua própria sensibilidade, que resulta na perda da capacidade de apreciar a beleza, o sentimento estético, na desconexão com a natureza, tomada como mero objeto a ser manipulado e explorado, na perda da sensibilidade com outro ser humano, o sentimento ético. Como afirma Gabriel Marcel, o sujeito contemporâneo agoniza, ora fixado no sofrimento, tendo perdido o movimento natural da vida, que consiste na passagem do gozo ao sofrimento e deste ao gozo, e assim sucessivamente, ora como um sujeito que nada sente. Bom, então agora vou tecer alguns comentários sobre esse trecho que eu li aqui, do capítulo 2 do livro A Barbárie Humana. Esse trecho mostra como que cada vez mais nós temos nos distanciado da nossa sensibilidade, perdido a nossa sensibilidade. Esse, na verdade, é o modo, não apenas do ponto de vista individual, mas, sobretudo, aqui a crítica é que esse distanciamento da nossa própria afetividade, da nossa própria sensibilidade, tem se dado de uma maneira coletiva. É o modus operandi das sociedades ocidentais modernas e contemporâneas, por meio ali do entretenimento tecnológico excessivo. O uso da tecnologia não é o bom uso, o adequado uso da tecnologia, mas é o uso excessivo, um uso inadequado, como estratégia de aplacamento da angústia, de aplacamento da dor, como uma estratégia para que o sujeito não se conecte consigo mesmo, ao contrário, para que se distancie de si mesmo. É o modus operandi também das sociedades ocidentais, que se expressa na funcionalização excessiva, um excesso de conceituação, de representação, uma carência de significação que se dá no face a face dos encontros interhumanos, dos encontros com outros seres vivos, uma carência de significação e o excesso de representação, de conceituação, uma idolatria da objetividade. Tudo isso vai fazendo com que nos distanciemos cada vez mais da nossa sensibilidade. Com isso, a gente vai perdendo a possibilidade de nos sensibilizarmos com outro ser humano, que é o sentimento ético, com os outros seres vivos, de apreciar a beleza da vida, a beleza que há no mundo, que é o sentimento estético. Tudo isso vai diminuindo, esvaziando, na verdade, nossa vitalidade. Essa perda de conexão com a nossa própria carne, com a nossa própria afetividade, faz com que haja um esvaziamento cada vez maior da nossa própria vitalidade. Isso falando enquanto sujeito contemporâneo. Um esvaziamento do querer viver, uma diminuição do querer viver. Isso está diretamente associado, diretamente relacionado com as mortes por desespero, como os autores Annie Case e Angus Deaton mostram no livro Mortes do Desespero e o Futuro do Capitalismo, publicado em 2021, mostram ali a correlação, o aumento exponencial das mortes por suicídio, por overdose de drogas, por problemas diretamente relacionados ao etilismo nos Estados Unidos e uma correlação direta com condições precárias de trabalho. Então, são mortes por desespero, do desespero, em função dessas características das sociedades ocidentais, principalmente contemporâneas,
desse distanciamento, cada sujeito na contemporaneidade da própria subjetividade, um distanciamento do sentir, né? Da vida que pulsa em cada um de nós. A vida, do ponto de vista fenomenológico, é irredutível à vida biológica, é irredutível às moléculas, às enzimas, aos átomos, aos neurotransmissores, aos mecanismos, aos sistemas. Vida, do ponto de vista fenomenológico, para Michel Henry, se manifesta como afetividade, se manifesta como sentimento, a fenomenalidade do sentir. Então, a vida se expressa enquanto atos, enquanto sofrimento, enquanto alegria, enquanto gozo, enquanto fruição. Isso tem feito, as características das sociedades contemporâneas, principalmente ocidentais, têm feito com que o sujeito contemporâneo, então, agonize. Ora fixado no sofrimento, perdendo o movimento natural da vida, consiste na passagem incessante do gozo ao sofrimento, do sofrimento ao gozo, à fruição, ora como um sujeito que nada sente, de tanto se defender contra o próprio sofrimento, contra o sofrer, como se fosse uma anomalia, como efeito colateral, o sujeito contemporâneo se defende e bloqueia todo o sentir, toda a dimensão do afeto, da afetividade, do sentir. Esse, na verdade, é o modo de vida, e Michel Henry mostra de uma maneira muito feliz na obra A Barbárie, um modo de vida que se volta contra a própria vida. Ao se voltar contra o sofrer, contra o sofrimento e contra a afetividade como um todo, contra o sentir, volta contra aquilo que se é, ou seja, contra a própria vida. Então aguardem o próximo vídeo sobre o livro A Barbárie Humana, Fenomenologia, Sentido da Vida e Clínica.